Oi, pessoal, seja bem-vindo então à primeira aula da apostila do mês de novembro. Então, esse mês nós vamos estudar sobre gráficos, né? Lembrando que a turma do pessoal do ano passado, do oitavo ano da manhã, já tinha estudado, tinha feito pesquisa, tinha feito levantamento de dados, transformado em porcentagem e depois fez uns gráficos lindos, maravilhosos, e aí já tem uma grande noção sobre gráficos. Existem vários tipos e aí nós vamos parte por parte, tá bom? O primeiro que nós vamos falar então vai ser sobre gráfico de barras. Só que eu só queria fazer uma ressalva aqui que agora a professora de vocês está chique. Agora a professora de vocês tem uma caneta digital e com isso a escrita vai ficar mais delicada e com isso vai melhorar a qualidade do vídeo de vocês, tá bom? Que antes não conseguia fazer só com o dedo, mas espero que vocês gostem e aproveitem, tá bom? Então vamos lá. Analisando o primeiro tipo de gráfico, esse primeiro tipo ele é chamado de gráfico de barras. Lembrando que tem alguns livros que esse gráfico de barras, ele pode ser chamado barra horizontal ou barra vertical. Ele pode ser barra horizontal ou ele pode ser chamado de barra também vertical. Então, lembrando, meus amores, lembrando que, mas professora, qual a diferença de horizontal e vertical? Quando a gente olha para o horizonte, a gente olha para o horizonte deitado, né? A gente olha para frente. Então, o horizonte ele é sempre deitado e o vertical ele é sempre em pé, tá? Então, vai ter alguns livros ou vocês podem pesquisar que esse barra pode estar escrito horizontal ou vertical, só uma informação a mais. Então, como que é esse gráfico? Esse tipo de gráfico, ele é muito utilizado, principalmente agora nas eleições, né? Porque, ó, ele tem essas barrinhas, né? Eles podem ser unidos um ao outro ou não. E aí o que acontece? A gente vê muito disso daqui agora nas eleições ou também em relação ao coronavírus, né? Só que o coronavírus, ele geralmente os gráficos eles são mais assim, né? Se a gente vê se eles estão, se os casos estão subindo ou se estão descendo, enfim. Então é como se fosse esse de baixo, só que eles são as colunas bem mais fininhas. Então, com essas informações, a gente consegue ter uma noção da situação de alguma informação. Nesse primeiro exemplo aqui, está falando da reciclagem do vidro, tá bom? Então, nessa parte aqui, ó, nesse eixo tem os países e nesse eixo aqui tem a porcentagem, que é a quantidade que cada país, perdão, é a porcentagem que cada país recicla o seu lixo. Então, o que significa isso? Quando a gente analisa um gráfico, a gente tem que entender as informações que está transmitindo. Baseado nisso, vocês vão ter então que observar esse gráfico da reciclagem do vidro. Então, vai responder as questões. As questões 1, que é a letra A e a letra B. No exercício 2, tem um outro tipo de gráfico de barra, só que está falando ali, ó, quantidade de pessoas que visitaram o Parque Ibirapuera, lá de São Paulo. Baseado no que você, nessa leitura ali, no que você está observando, vai responder as questões. Assim como na questão 3, que está falando de pessoas que compareceram ao cinema, e na questão 4, que é a intenção de voto. Lembrando que esse ano a gente está em ano eleitoral, né? Só que daí o exercício 5, ele vai ser um pouquinho diferente. Por que ele vai ser um pouquinho diferente? Porque está falando assim, ó, construa o gráfico de barras. Então, você vai pintar as barras. Primeiro que vai ter o eixo do quê? Do tempo, né? Tem o tempo e tem o animal. Então, aqui vocês vão escrever o nome de cada animal. Então, vamos dizer que essa daqui vai ser primeiro do cachorro. Aí, o que vai acontecer? Nesse outro eixo aqui, eu tenho tempo. E esse tempo é em anos, né? Então, qual é a quantidade de anos que o cachorro vive? 12. Então, você vai pegar e você vai pintar certinho. Eu não contei, mas vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, professora, 12 quadradinho, tá? Eu tô sem régua aqui, não dá para usar, mas seria algo parecido com isso daqui, tá bom?
Então, o que que vai acontecer? Você vai pintar essa barra. Lembrando que daí fica mais interessante se você muda as cores. Então, do gato, aí você vai pintar de uma outra cor. Aí, então, do porco, você vai pintar de outra cor. Tá vendo que eu não tô contando, só tô fazendo o exemplo, né? A da galinha. Então, vai ficar bonitinho assim, tá? A da vaca e o do cavalo. E o do cavalo é bastante. Então vai ficar algo parecido com isso daqui. Combinado? Então até a próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo.